Bem-vindos ao Estágio Trabalhista. Logo a seguir vocês vão ficar com uma aula que antecede a semana do Estágio Trabalhista. É uma das aulas que a gente libera anteriormente a esse evento, que disponibiliza episódios exclusivos que vão te entregar uma estratégia de resultado de curto, médio e longo prazo para o teu escritório e que vão fazer a tua advocacia ser mais sólida e agradável. Os episódios anteriores, um deles a seguir, servem para dar base e fundamento para que no momento do evento você possa absorver o máximo de conhecimento e operacionalizar com maior facilidade. Então aproveita, a gente vai falar de captação, de estratégia de resultado e de prática da advocacia do trabalho. Vejo vocês lá, mandem suas perguntas se tiverem e quando abrir o evento não esquece de se inscrever, porque aí tu vai poder acessar os episódios exclusivos que a gente está aqui te preparando para que tu possa colher. Um abraço. Hoje a gente vai falar de um anseio, de um tema importante, porque existem dois polos, né? Ontem a gente falou sobre alguns medos de vocês em relação a iniciar a atividade profissional autônoma, em relação a estruturar um escritório profissional, um escritório para vocês, estruturar a advocacia de vocês. Existem diversos medos ali, muitas vezes injustificados, e a gente vem tentando eliminar esse véu aí dos olhos de vocês para vocês enxergarem melhor e ver que vocês têm espaço, vocês têm competência, vocês têm capacidade. Vocês só precisam aí de um guia, né? E é isso que a gente está tentando guiar vocês para esses primeiros passos, que vai rentabilizar e estabilizar profissionalmente e financeiramente a atividade, a advocacia de vocês com mais qualidade. Mas, tratando-se do medo, né, pulando para outra parte, existe também aquele anseio de que seja tudo realizado logo. E isso é muito arriscado. Por quê? A gente fez referência aqui nas demais aulas, das aulas de ontem, a um instrumento chamado MVP. Aprofundando um pouco mais sobre esse instrumento, o MVP, a gente considera ele, a gente lê ele como o mínimo produto viável. Ou seja, se eu tenho um projeto de advocacia, se eu tenho um projeto de escritório, se eu tenho um projeto de quantidade de clientes que eu quero atender, eu não vou investir 100% dos meus recursos em tempo, como a gente falou antes, e em dinheiro para esse projeto de uma vez só. Não pode ser dessa forma. Por quê? Porque se em algum momento, e a gente está suscetível a erro, independente de construir o plano ou não, de seguir a metodologia de forma adequada, quando tu vai colocar no mundo real, quando tu vai colocar isso no campo de batalha, quando tu vai colocar o teu empreendimento, né, vai abrir as portas ali do teu empreendimento, as coisas podem ter sido aplicadas de uma maneira divergente do que deveria ser. E tu vai ter uma resposta de mercado em relação a isso. Então, se tu aplicar 100% dos teus recursos, pode acontecer de não voltar. De tu encontrar um prejuízo que acabe prejudicando a continuidade da tua atividade. Além disso, existem muitos gastos. A gente falou do investimento em tempo na primeira live aqui, justamente para engajar vocês a estudarem aquilo e as etapas que vão ajudar vocês na advocacia mesmo, no exercício da advocacia profissional. E que não se confunde com outros recursos, outras ferramentas, outras estratégias que são úteis para você, mas que não são úteis para esse percurso e destino que é a advocacia profissional, que é estabilizar financeiramente o teu escritório, que é estabilizar profissionalmente a tua atividade. Só que isso falando de tempo. Só que além disso, vocês gastam dinheiro com coisas inicialmente que não são fundantes, não são as fundamentais, não são as essenciais que fazem o escritório se movimentar, que fazem o escritório começar a ter resposta sobre se o plano dele está adequado, sobre se ele vai poder se sustentar a partir dali da forma como eu construí a atividade. E isso é muito importante, porque basicamente tu vai fazer treinos de rotina de todas as etapas do escritório, tu vai fazer treinos em menor escala do teu marketing, vai fazer o treino em menor escala do atendimento, vai fazer o treino em menor escala da estrutura do teu escritório. Então eu já vou chegar com a estrutura gigantesca. Não, isso é muito arriscado. E se tu não tem dinheiro para investir e estruturar, esse ponto aí é um pouco melhorzinho, porque tu tem a oportunidade de realmente exercer o MVP e respeitar. Mas quando tu tem dinheiro no teu bolso, tu vai lá e quer fazer, não importa como, e às vezes tu arranja de onde vier
para dizer que um ponto lá é crucial e muito importante, e se tu não fizer isso, não vai adiantar o teu escritório. Só que não é verdade. Eu até separei aqui, né, com os meus irmãos algumas fotos de um período que o Salomão é o mais, assim, ele quer investir, bora lá, eu quero ver o retorno. E eu falava, não, peraí, bora fazer primeiro o projeto piloto. Bora esperar, bora fazer o projeto piloto. E por que é importante o projeto piloto? Só para teste? Não, porque, por exemplo, eu já sabia que a gente ia ter um retorno financeiro. Eu já sabia que a gente ia estabilizar a nossa atividade quando a gente decidiu se tornar sócios. Porque ele era sócio de outro escritório. Então, ali nas conversas, ele começou a não condizer as estratégias que ele queria implementar com as estratégias dos sócios que ele tinha. E eu já estava atuando ali sozinho, tranquilo, dentro do meu repertório, dentro dos meus planos. Aí ele falou, olha, eu quero entrar aí nessa área que vamos fazer uma sociedade. Falei, tá. Aí a gente foi fazer a sociedade. Bora investir. Calma. Deixa o escritório trazer o lucro. E é esse o ponto cerne principal dessa aula de hoje. Vocês têm que aprender, vocês têm que ter noção que tudo que tu vai utilizar, as vestimentas, a estrutura do escritório, toda a estrutura que tu pensou para ti, que tu quer alcançar, é o próprio trabalho que tem que pagar. É o teu próprio trabalho que tem que pagar. É ele que vai sustentar a tua vida pessoal e vai sustentar a tua atividade profissional. Né? Essa distribuição de recursos é que vai fazer com que o escritório continue se mantendo. Tu não vai só se tornar uma pessoa que vai ganhar, vai estruturar fisicamente teu escritório, vai estruturar financeiramente teu escritório e assim que ele te der retorno, tu pega o dinheiro. Não pode ser assim. No primeiro escritório que eu tive, eu usei até uma estratégia diferente da que eu uso atualmente. Atualmente, eu já tiro frutos do escritório, mesmo que, né, quando a gente iniciou, mesmo que demande mais tempo ali para estruturar, para criar o caixa de tudo que a gente quer de reserva para aquele escritório para ele operacionalizar de forma autônoma. Só que com a minha experiência, eu já fiz isso de maneira mais rápida. Mas no início, eu basicamente não pegava nenhum dinheiro do escritório para mim, apenas para os advogados que trabalhavam ali. O dinheiro todo era 100% para guardar para a caixa de emergência da nossa empresa, para o caixa de emergência do escritório. Isso foi durante 6 meses. Bom dia, Jéssica. Isso foi durante 6 meses. Então, inicialmente, tu pode fazer isso se tu tiver oportunidade. Mas é meio complicado, porque aí tu pode se sentir desmotivado. E isso é uma questão que eu comecei a perceber. Eu tinha certeza sobre eu preciso fazer o caixa de emergência do escritório. Por quê? Primeiro, tu vai tentar salvar o escritório. Se alguma coisa acontecer, se em algum momento na tua estratégia, nesse mínimo produto viável que tu criou para poder atender, para poder fazer o mínimo de marketing, para poder fazer o mínimo de percurso judicial, né, que não precisa tanto ter organização nessa fase, se alguma coisa der errado, eu tenho que entregar para o escritório os investimentos. Porque é dele que vai sair os frutos de tudo isso que eu mencionei para vocês no início aqui da live. Então eu não posso sabotar a minha fonte de renda. Eu não posso sabotar o meu empreendimento. Se eu começar a sabotar meu empreendimento, não vai acontecer, porque eu vou estar tirando o oxigênio dele. É como se toda hora ele falasse assim, olha, eu estou te provando que estou realizando esse ato, que estou realizando esse outro passo, que estou cumprindo essas etapas, eu vou te devolver dinheiro. Ele está te falando isso, essa é a mensagem. Tu estruturou um negócio, tu atendeu e ele te devolveu o dinheiro. Ele falou, tá aqui, se tu fizer isso, eu vou te devolver isso aqui. Aí tu vai lá e tira todo o dinheiro dele. Aí em algum momento ele vai falar, olha, mas para tu fazer essas etapas, existe um mínimo de recurso ali que tu tem que cumprir. E simplesmente tu tirou todo aquele recurso. Como é que tu vai reconstruir de novo? Como eu disse para vocês, a nossa meta não é só ensinar vocês a acertar um processo de 3K e acabou, não. Isso tem que se tornar cíclico. Então é muito importante a gente trabalhar também a gestão financeira do escritório. Isso é muito mais essencial. E eu tenho certeza que vocês iniciam, porque a gente assiste isso todo dia, com vazamentos que não era o momento de investir. Primeiro, o que é essencial. Depois vocês vão construindo as questões acessórias.
Então, o que, que a gente fez? Olha, eu já tinha experiência, já tinha estruturado o escritório só de trabalho. Não era o caso do escritório anterior, por exemplo, do meu sócio, que ele advogava em várias áreas, né, dividindo as competências com os outros advogados que eram sócios dele dali. Eu explicando e ele tendo que conviver comigo, porque eu passei a morar, né, com o Salomão, que foi meu irmão, que é meu irmão. Hoje a gente não mora mais junto, mas naquele momento a gente falou, aí eu falei, olha, vamos fazer. Ele falou, bora fazer? Eu falei, tá, bora fazer, bora fazer. E aí ele deu o primeiro pontapé. O que que precisa? Eu falei, olha, precisa do celular, do computador, uma mesa, um local para atendimento. E internet, impressora. Aí olha só, olha como foi a minha cabeça e o que eu espero para vocês. Eu não sei se essa é a expectativa de vocês, mas para mim era porque eu nunca tive alguém na minha família que tinha sido advogado. Então eu não tinha esse repertório de oportunidade de sentar, usar o escritório dele, ou alguém da minha família que era realmente empreendedor a ponto de eu usar o ambiente dele. Eu tinha colegas que conheciam o seu empreendimento e aí eu conversava com eles. Então o que na minha cabeça existia? Eu já tinha enxergado o cenário da advocacia. Eu já sabia que para mim ia ser muito desgastante me associar a um escritório que me usasse do meu conhecimento técnico jurídico muito grande e não me rentabilizasse de volta. Então, quais foram as primeiras coisas que eu fiz quando eu recebi honorários? Eu estava na minha primeira sociedade lá. A minha primeira sociedade era um escritório já grande, galera. Era um escritório que cabia ali, podia caber facilmente 10 advogados. A gente estruturou tudo com em torno de 4 a 5 advogados já, dos quais eu instruía. E aí tu pensa, mas tu não disse agora que tu não tinha recurso, dinheiro? Não tinha, mas eu tinha um plano. E aí eu conheci uma pessoa que tinha esse dinheiro, esse espaço, e que não sabia operacionalizar. Ela tinha o dinheiro, tinha o espaço, mas não sabia operacionalizar. E não é uma ignorância atípica, porque são conhecimentos e espaços de negócio que tu tem que ficar trabalhando e demanda bastante tempo. E eu estava estudando aquilo ali há bastante tempo, já me conheciam por ter estruturado e guiado um primeiro escritório ali antes de me formar, só que naquele primeiro escritório que eu estava guiando, os meus valores, a forma como eu trabalhava à época, não era a forma como eu queria prosseguir. E aí eu tive a oportunidade, eu conto isso lá na Semana do Estágio Trabalhista, eu tive a oportunidade de construir um escritório que me permitisse, além de pagar bem advogados, valorizar a profissão deles, me permitia ensinar. Não existia um advogado que ficava só numa função. Todos eles transitavam em todas para eles entenderem de tudo e ganharem autonomia. Mas teve um ponto que eu fiz questão que quando os primeiros honorários foram saindo, quando a gente pôde separar realmente lucros para os sócios, né, porque os advogados não tiveram que esperar, parte deles era deles, e acabou, e o escritório ficava acumulando ali o caixa de emergência, né, para essas situações que eu estou explicando para vocês, eu fui comprando computador, eu fui comprando impressora, eu fui comprando material de iluminação, tudo porque na época o escritório eu fazia a campanha de marketing em conteúdo. Hoje eu já não preciso fazer tanto em conteúdo, eu já não apareço mais, já apareço de forma menor, né? Depende muito de quanto a gente está querendo atingir e atender em determinados períodos, porque tem períodos que a gente não quer atender tanto, porque a gente está com outros projetos, porque a gente está aqui com vocês, porque a gente está se dedicando a questões que a gente acha relevante e trazem valor para a gente. Então, tudo aquilo que eu tinha, eu comprei uma mesa, tudo aquilo que eu tinha estruturado, bem pequeno mesmo, bem pequeno, eu sabia que era suficiente, que se desse alguma coisa errada, eu ia lá, voltava pro plano, fazia o plano e o plano ia funcionar. Então, quando o Salomão me convidou, eu falei, cara, eu tenho o plano. E eu já tenho a estrutura mínima, pode ficar tranquilo. Vamos cumprir. E aí entra também uma característica do cliente da área trabalhista, do cliente ali que é empregado. Ele não tem a resistência, ele não cria uma resistência caso tu não esteja levando para ele uma estrutura que faça ele enxergar valor e gastos assim que ele entra no escritório. Se ele chegar e for atendido por ti em qualquer lugar que seja, né, de forma confortável, e tu der a resposta de como solucionar aquele problema, quais serão as etapas seguintes,
ele vai se deixar ser atendido e ser representado por ti. Vai acontecer. Eu pedia, eu vou mostrar aqui para vocês, olha. Esse aqui, eu acho que eu separei uma foto aqui. Esse aqui foi o meu primeiro escritório. Não dá para ver, acho que deu para ver tudo. Ó. Esse foi o primeiro escritório que eu tinha. Vocês veem que é todo organizado. Pergunta se eu tinha dinheiro. Nada. Nada. Eu só tinha o plano. Né? Minha sócia aqui é a Gisele. A Jéssica trabalha comigo até hoje. Aqui do lado direito. Só que ela tem um escritório. Construiu o escritório dela. Como a Jéssica construiu o escritório dela? Com dinheiro que ela ganhou das ações que a gente trabalhou. É isso que eu quero para vocês. Porque aprendendo a fazer isso, não tem como te tirar. Não tem como te tirar do jogo. Como é que tu vai sair? Quem é que vai te demitir do teu negócio? Não tem como. E isso é altamente importante para mim, porque eu não queria entrar num contexto dessa insegurança. Eu queria alcançar logo as coisas que eu queria, né? Os objetivos que eu tinha em estar flexível à minha família e em dar oportunidades a ela. Então, eu precisava construir a metodologia para o escritório que me desse organização. Peguei muita pisa, né? No início, a minha carga de trabalho eu estendia bastante porque eu queria acumular trabalho de todo mundo. Tudo isso eu fui aprendendo para poder, em uma hora, eu ter uma condição de tempo e riqueza favorável para poder me fazer presente, para poder estar aqui com vocês, por exemplo. Então, todas essas estratégias são necessárias. Aí beleza, eu mostrei esse vídeo. Por que eu mostrei essa foto para vocês? Porque eu vou mostrar que mesmo tendo a estrutura, mesmo já tendo vivido a experiência, eu podia deixar o ego entrar no meu coração e falar, não. Eu tinha um escritório que era grande, tinha vários advogados, agora eu quero mostrar a estrutura para todo mundo, eu quero mais, né? Eu saí desse escritório para atuar sozinho, para construir basicamente esse curso abrir outras portas que eu necessitava. Tá todo, como eu disse, a Jéssica até hoje trabalha comigo, só que ela tem um escritório particular dela, né? Que eu ainda instruo. Então, essa atividade, quando eu me atuei sozinho, eu já sabia que eu poderia voltar e aumentar meu escritório. Eu já sabia que eu poderia voltar a reestruturar ele, porque eu tinha o plano e as condições mínimas, que não são muitas. É um computador e um celular. E um local para atender. Só que às vezes tu não precisa pagar um local caro, não precisa alugar um local caro. Não precisa nem alugar. Tu não vai alugar se tu não tiver dinheiro ainda para alugar. Por quê? Deixa o teu escritório pagar isso. Ele é obrigado. Vocês têm que entender que o escritório é obrigado a pagar ele mesmo. Senão tu tem um negócio quebrado. Então tu tem que construir a logística para receber e investir e continuar sustentando o escritório de forma cíclica. Aí tu fala, Lima, mas aí no início não tem que pagar? Tem. Normalmente na fase inicial de qualquer empreendimento é muito custoso. Se tu for analisar fisicamente os empreendimentos como eles são, eles demoram a média curta anteriormente que a gente tinha, só que agora com diversos tipos de negócios diferentes, a média tende a diminuir em algumas áreas. Mas a regra geral é que toda vez que tu faz um empreendimento físico, ele vai se pagar só em 2, 3 anos. E a advocacia, ela tem a oportunidade de te pagar num prazo muito curto. Em semestre, tu já está vivendo uma coisa cíclica de receber, atender mais clientes, melhorar o teu conforto para a tua atividade. Por quê? Eu lembro de uma cena, gente, eu sempre conto essa história, porque foi bizarro. Porque eu pensei no mínimo produto. Eu pensei, o mínimo que eu preciso para atender alguém, direcionar ele, ir para a ação, representar ele e colher frutos, era um patamar aqui, um patamar ok. Tem um local ok. E aí eu estava saindo do TRT ali um dia, e tem um bar aqui na minha cidade, que é do lado do TRT. Tá? E ele é bastante movimentadinho, mas era depois da audiência, então não tinha ninguém. Quando eu cheguei lá, eu estava esperando um Uber. Quando eu cheguei nesse bar para esperar o Uber, que era uma rota mais rápida para ir embora, aquela fome depois de audiência, né? Então eu estava ali esperando o Uber, eu olho para o lado, tinha um cara atendendo um empregado no bar, colhendo os fatos com a caneta e papel. Eu olhei e falei, não é possível. Falei, não é possível. Eu falei, eu não estou vendo isso. Foi chocante para mim. Mas ao mesmo tempo, eu falei, tá vendo? Tem gente que está exigindo de si gastos, investimentos, estão apontando para essas pessoas, isso me dói absurdamente.
Porque nem todo mundo veio do mesmo contexto, mesmo lugar de oportunidade, e querendo ou não, a advocacia tem essa coisa dentro dela, né? Esse status, esse ego, que vamos lá, vamos cobrar desse cara que se posicione como o que eu acredito que é um advogado, né? Se posicione como advogado. E aí, isso que eu estou tentando falar, acho que vocês já me entenderam, é terno e gravata, 100%, 24 horas ali advogado, fale como advogado, sabe? Se torne aí o estereótipo de advogado que a gente tem. Só que esse estereótipo de advogado que a gente tem, se tu quiser sustentar ele, precisa de dinheiro. Se tu gosta desse estereótipo, não tem problema. Você pode ser você mesmo, senão não tem problema. Só que tu não pode querer achar que é isso que é o diferencial do teu negócio e ficar gastando dinheiro que tu não tem ainda. Por que eu digo que tu não tem? Porque tu pode até ter. Ah, eu tenho dinheiro para pagar. Mas tu já percebeu, tu já analisou, tu já fez as métricas de quanto tu vai gastar com roupa, com o que seja, vai voltar? E vai voltar com uma margem positiva? Porque se tu não fez isso, tu tá te arriscando. E isso é desnecessário. E aí eu vou mostrar para vocês agora, vou mostrar que eu pedi a foto do Salomão, eu falei, tem foto aí da primeira estrutura do escritório? Vocês vão achar que é sacanagem. Mas eu vou contar, antes de eu mostrar isso aqui para vocês, eu vou contar que uma vez, quando eu estava estagiando já, trabalhando de forma autônoma já tinha saído do escritório, aquele primeiro que eu contei para vocês, e a Cleide, que trabalhava em casa, falou, olha, eu tenho uma amiga que ela quer ser atendida. E nesse momento eu estava sem local definido para atender. Eu atendi em casa. Aí ela chamou. E aí entra também uma aula que eu já gravei aqui, vai subir para o vídeo do YouTube, mas provavelmente vai estar em um dos temas das aulas de preparação aqui para o estágio trabalhista, que é o preconceito jurídico sobre determinadas situações que vocês têm, que eu sei que tem, porque eu falo, meu Deus, se tu estivesse vendo o que eu vejo, tu ia parar com isso. E aí, qual era o preconceito? Como a colega dela tinha uma função de doméstica, né? Era um emprego ali do lar, e um emprego informal, quem não sabe analisar financeiramente uma demanda, vai falar o que disso? Ah, mas também, tu pode ter atendido em casa, mas tu atendeu uma empregada doméstica e não vai trazer rentabilidade. Isso é um completo absurdo. Porque esse é um dos nichos que é muito mais rico. E é muito satisfatório. Por que é muito satisfatório? Não só pela demanda, mas o que acontece. Por que é muito rico esse nicho? E eu falo isso com tranquilidade para vocês. Porque é um contrato que tende a ser extremamente informal e exploratório. Culturalmente, as pessoas têm isso de explorar um empregado que trabalha em casa. E aí entra o liame da intimidade, tá? E acaba extrapolando o uso da força acima da margem permitida. E muitas vezes abaixo. E quando a pessoa recebe abaixo, tá aí, olha como só. A gente fez esse vídeo, vai subir aí para vocês ainda nessas semanas de lançamento, se não posteriormente, mas já está gravado. Eu mostro para vocês que a diferença salarial, ou seja, a pessoa recebia abaixo do mínimo. Aí nessa hora, juridicamente, é contraintuitivo, tu fala assim, se eu atender esse cara, eu não vou ganhar dinheiro, porque eu tenho que atender, sei lá, o magnata do empreendedorismo. É essa vertente que vocês não estão compreendendo ainda. É diferente a análise jurídica da análise financeira. E na análise financeira desse processo, é absurdo. É como se a pessoa nunca tivesse recebido o salário dela adequado, porque boa parte dessas pessoas recebe menos que o salário mínimo. Ou seja, eu vou ter que cobrar todo mês, de todo o período que ela trabalhou, que seja 4, 5, 3, 2 anos, basicamente o salário que ela não recebeu. Fora tudo. Fora as jornadas que normalmente são estendidas. Por conta dessa informalidade. Porque quanto mais informalidade, mais situações vão aparecendo. E aí vai se tornando uma grande bola de neve. Por que a ação é cara? Porque ele está infringindo leis, infringindo normas, infringindo condições básicas do processo, regras básicas, de forma contínua, durante um tempo muito grande. Não foi uma vez, não foi 2 vezes, ela não descansava. Quando tu fala assim, ela não descansava, e bota isso na projeção de 2, 3 anos sem descansar, é óbvio que vai dar um valor mais alto.
Tá entendendo? Aí tem essa questão. Aí, então, ela foi ser atendida porque ela era colega da Cleide. E aí, a gente sentou, atendi de bermuda. Por quê? Porque eu estava em casa. Ela se sentiu à vontade. A gente fez a ação. E por que a gente ganha um bom dinheiro de satisfação? Lembra? Não basta eu falar para ti aqui, olha, é um bom retorno financeiro. Não é só isso, gente. Muitos advogados reclamam muito sobre o quê? Ah, eu não estou conseguindo satisfazer esse processo. Eu ganhei, mas não levei. E isso é um discurso normal dentro da Justiça do Trabalho. Muitas vezes fictício, porque como eu disse para vocês, na verdade não é fictício, é exagerado, sabe? Há ali um exagero em relação a isso. Por quê? Porque é a justiça que mais satisfaz. Se a tua justificativa é, eu vou ganhar, mas não vou levar, mas a justiça que mais satisfaz está aqui, é a gente, na fase executória. Então, se tu for pegar os parâmetros de satisfação, aqui a gente tem mais segurança em relação à satisfação. Só que aí tem gente, mas ganha não leva. Não é assim, é porque esse discurso é utilizado. É basicamente o terrorismo, uma antecipação, isso é todo dia, pelo amor de Deus. Se tu entrar no TRT, eu acho que se eu tivesse que fazer sessão de audiência toda hora, igual o escrivão, eu tinha ficado doido já. Eu ia falar, gente, vocês acham que isso é novo? Todo mundo chega aqui e fala isso. Todo mundo, todo empregador chega aqui e fala isso. Aí qual é a diferença em relação a empregadores que usam de estratégias para fraudar satisfações? Em relação a empregados domésticos, as pessoas se sentem confortáveis em cumprir esses atos de informalismo. E elas não têm um patrimônio blindado. Diferente de uma empresa, por exemplo. Então, se ela não tem um patrimônio blindado, ela não tem dinheiro, mas ela vai ter carro, ela vai ter bens ali que vão poder satisfazer, a gente vai poder buscar essa satisfação. Né? É diferente. Então, esse preconceito, essas questões que vocês têm em relação eu preciso de tanto, investir tanto para poder começar, eu quero que vocês tirem da cabeça de vocês, porque vocês têm que deixar o próprio trabalho. Bem-vinda, Raíssa, Lorena, tá aqui de novo, a Lana de novo. A Lana, tu vai sair daqui uma monstra. Mas, Aileen, beijo, Paula. Mas vocês têm que deixar o escritório de vocês primeiro pagar vocês, aí vocês investem. Aí eu vou mostrar para vocês a foto. Aqui está em construção, eu vou mostrar a parte da construção já pronta, bom dia. E vou mostrar a foto de como eram os nossos primeiros atendimentos. Porque eu usei exatamente as estruturas que eu já tinha. O Salomão não foi lá e botou mais estrutura porque eu tinha colocado mais estrutura. Isso não era o nosso objetivo. E logo a gente passou a gastar. E o que a gente gastou primeiro? Antes de, mas agora já tem dinheiro. O caixa do escritório. Bom dia, Samir. Eu faixa marrom. O que acontece? O caixa do escritório vai servir para a gente pagar logo nossos primeiros ternos, para a gente pagar um carro melhor, para a gente pagar uma estrutura de iluminação melhor, uma mesa melhor. Não vai ser isso. A gente vai pagar para a nossa campanha de tráfego, de marketing. A gente vai estruturar, a gente vai fazer, sei lá, umas fotos ali, paga uma coisa, R$400. É melhor do que tu ir investir em cartão. Quero 1 milheiro de cartão. Para que tu quer isso? Eu já falei para vocês, eu nunca tive cartão. E existe um motivo para isso. Aí tu vai lá e investe nisso. De novo, vou usar um efeito que eu já falei em outras aulas aqui e menciono, mas, enfim, quando eu acho uma nova forma de verbalizar de forma didática, eu incluo ela até eu achar uma outra melhor para falar. E é esse efeito, né, que se chama efeito bicicletário. É que quando a gente tem uma discussão, é bacana essa história. Ele ensina dessa forma, vou ensinar como ele ensinou. Se a gente tem uma usina nuclear e a gente quer discutir aqui a capacidade de energia dela, sei lá, alguma coisa, a pergunta mais importante é, esse negócio vai explodir? Como é que a gente faz para esse negócio não explodir? E as pessoas vão discutir outras coisas. Vão ficar discutindo os botões, o layout da página, entendeu? Por que elas estão fazendo isso? Porque são questões em que todos podem opinar. Aí eles vão opinar sobre isso. Aí quando tu for falar do teu escritório, quando tu for falar da tua atividade de advocacia, todo mundo vai querer opinar na tua roupa. Todo mundo vai querer opinar sobre tu ir de carro ou não. Todo mundo vai querer opinar sobre onde é que está o teu escritório. E eu já mencionei isso aqui também em relação a outros pontos. Escritório, a localização dele, não vai ser diferencial. Por que não vai ser diferencial? Porque escritório não é compra de impulso.
Ninguém acorda e fala, vou no advogado agora. Tu acorda, tô com fome, eu tô a fim de comer tal coisa. Aí tu vai, ou então tô com fome, o que aparecer na minha frente eu como. O que aparecer eu vou comer, eu tô com fome. Eu tô desesperado aqui de fome. Por isso que na faculdade, né, eu dou esse exemplo, na faculdade quando tu tá lá tem um monte de venda ali na frente. Por isso que ela não aluga um negócio, uma quadra depois, porque ela sabe que o lugar é ali. Porque a galera já vai sair com fome e vai comprar o que tiver na frente dele. Mas quando se trata de advocacia, não é assim. E vocês estão gastando dinheiro e torrando dinheiro com coisas que poderiam estruturar o negócio de vocês, fazer vocês ganharem dinheiro do negócio e usar ele. E parar de ficar investindo e se arriscando. E como eu disse, a gente tem a benefício na área trabalhista, né? Se não tem nas outras, eu estou falando aqui, por isso que eu trouxe vocês para esse nicho, de ser rápido. De 1 em 3 meses está resolvido. De tu fazer um acordo numa audiência dessa, que eu já te falei que eu atendi lá em casa. Então tu vai atender nessa pequena estrutura, não é vergonhoso. Essa senhora voltou. Depois ela acabou se colocando em outra situação de emprego irregular. Voltei a atender ela aqui no escritório. Aí olha como estava. E foi no início. Aí o Salomão, como a gente conseguiu ela? Porque o que acontece? A gente tem várias estratégias de marketing. Então a gente, para metrificar, fica avaliando da onde veio a pessoa. Para saber onde a gente tem que melhorar. Olha, a captação veio de um resultado anterior. A captação veio do Facebook. Não veio do Facebook. Então bora melhorar esse negócio do Facebook aí. A captação veio do Google Ads. Que é a nossa paixão. Então tá bom, dá para melhorar, dá para baixar o investimento e o Google Ads já faz todos os Google Ads, tudo foi pago a partir disso, né? Então eu vou mostrar para vocês como a gente colocou o escritório para atender quando a gente decidiu fazer sociedade e os clientes virem aqui, né? Vou baixar essa foto aqui. Vocês vão achar que é sacanagem, mas não é não, gente, é sério demais porque eu nem ia fazer isso com vocês. Olha, é isso aqui, ó. Era isso aqui. Tinha aquela mesa lá atrás. Deixa eu ver se dá para zoom. Não dá. Tinha aquela mesa lá atrás. Tinha essa mesa de centro que a gente botou para ocupar espaço porque a sala era muito grande. E um ventilador ali. A gente não tinha o ar-condicionado. Porque não era tão calor. E olha que Belém é calor. A gente deixava o ventilador ali. Depois deu uma melhorada. Parece sacanagem, né? Mas isso daí fez a gente rentabilizar bastante para poder. Deixa eu ver como é que eu faço para trocar aqui. Deixa eu ver se tem. Aí depois foi aumentando. Aí esse ponto é importante. Escolhi outro. Olha só. Aí depois a gente botou um sofá. Esse sofá aí era da antiga casa do Salomão, que a gente mandou encapar. Essas cadeiras também eu ganhei. Algumas coisas deram pra gente. Essa placa o Salomão ganhou também. Não era placa muito estruturada, mas ela ficava do lado externo também. Essa era a estrutura. Aqui essa mesa que vocês estão vendo lá atrás, essa mesa já tinha esse L, o Salomão comprou mais um pedacinho para ela ficar um pouco maior. Era aí que a gente atendia. Ou seja, vocês acham que vou parar aqui a transmissão antes de mostrar como ficou, como está ficando o escritório agora. Mas vocês acham que a nossa estrutura de recebimento é vinculada a isso? Não, não era isso. E não é isso para vocês também. O que vocês precisam é de organização. E como eu mostrei lá no início, quando eu não tinha dinheiro, minha família não tinha dinheiro para me dar. Falar assim, vou entrar de sócio com alguém. Não tinha. Então eu falei, olha, eu tenho um plano. Aí a pessoa, eu tenho um lugar. Só que eu não sei operacionalizar. Então vocês estarem aqui aprendendo, enxergando essas etapas do plano, vai permitir oportunidades em relação a isso, mas tomem cuidado. Ou então de iniciar só, numa margem pequena. É porque vocês não conhecem o Salomão ainda, mas vocês vão conhecer. Ele queria investir mesmo e não, bora, pesado, acredita em ti. Eu falei, eu sei que tu acredita em mim, mas eu não quero tirar do meu bolso. Deixa o escritório pagar ele. Deixa ele pagar ele. Aí o escritório foi se pagando e trazendo as nossas rentabilidades desde o início nessa fase, né? Porque como eu disse, para não desmotivar a gente, para ganhar motivação, a gente fazia a caixa de emergência com 50%, nossa estratégia, deixa tudo que vier, veio 3.000, 1.500 do escritório. O outro a gente divide. A gente faz isso. Então, basicamente, a nossa estratégia, e essa parte que o escritório ia recebendo, foi se pagando com conforto. E vai continuar. O valor de uma empresa, gente, não é o quanto ela ganha hoje. Quando a gente vai metrificar o valor de uma empresa, se vocês não ingressaram nessa fase, quando tu olha para uma empresa, ele olha pelo lucro. Existem dois tipos de empresa, empresa que a gente avalia o lucro, outros que a gente avalia outros pontos, né?
que não necessariamente o lucro, a gente chama empresa de valor. Mas o que é interessante daqui? Quando a gente vai avaliar, por exemplo, vamos botar um exemplo de uma empresa de lucro, que é mais fácil. Tá? A gente tem uma empresa de lucro, a gente não avalia o quanto ela lucrou naquele mês. A gente avalia, ela vai continuar lucrando, ela vai poder continuar se posicionando e lucrando dentro desse público, dentro dessa margem que ela está colocada, por quanto tempo? Quanto de organização e segurança eu tenho e métricas para dizer que ela vai continuar? E que ela vai continuar recebendo, porque assim, se eu sei que, olha, ela está ganhando aqui 10 mil, aí vai continuar ganhando esses 10 mil por muito tempo, ela já tem aqui créditos de 100 mil, de 200 mil, para ir atrás, fora aquilo que ela vai continuar recebendo, quanto ela recebeu nesse período. Tu começa a avaliar por quanto tempo ela é sustentável. E o escritório de advocacia, ele é altamente sustentável. Altamente. E esse ciclo de público que a gente tem em relação à área trabalhista, como eu disse para vocês, é óbvio. Parece explodir a mente das pessoas. Só que ela tem que eliminar duas coisas. Uma, vocês, né? Principalmente. Mas quando vocês eliminarem, esse pessoal vai continuar lá no preconceito. Tá? Deixa eles no preconceito. Achando que não, tu vai atender empregado, não tem como tu rentabilizar alto. Absurdamente diferente. Porque quanto maior o nível de informalidade, mais eu tenho que resgatar e reparar ali naquele processo. E aí é só tu olhar o teu entorno. Tem alguém que tu conhece que pode parar de trabalhar? Que pode parar de se colocar em situações que não estão pagando o básico porque é errado? Não, ela vai se colocar lá, ela precisa, ela é emergente. Depois vai ter uma hora, obviamente, porque o direito de trabalho ele não é do nada. As pessoas falam, por que inventaram isso? Cada coisa tem um motivo. E essas questões, quando elas são infringidas, mesmo que de imediato tu não veja o resultado, se tu acumular em 6 meses, tu já vai começar a não aguentar mais. Tem que ter um descanso. Aí a pessoa, não quero descansar. 6 meses ela tá ficando dodói. Tá entendendo? Então tudo tem um motivo, é um público contínuo, e vocês têm que parar com essa sede de esperar, eu vou investir tudo, senão tu vai te colocar no risco da ruína sem necessidade. Tu tem que aprender a fazer dinheiro. Eu já sei fazer isso aqui. Eu já sei fazer dinheiro. Eu já sei cumprir as etapas necessárias para o escritório me dar um retorno. E quanto de retorno ele deu, é o quanto eu vou passar a investir para aumentar as proporções. Aí a gente vai aumentando as proporções das etapas cada vez mais, devagarzinho. Eu investi R$500 em marketing, né? Investi R$500. Veio quantos clientes? Veio tanto, beleza. Esses daqui pagaram esse valor de 500, conseguiram pagar todas as despesas do escritório e nos entregar? Sim. Então agora bora aumentar para 800. Por que eu estou fazendo isso? Ora, porque se 500 deu uma proporção X, 800 vai dar quase 2X. Aí a gente vai botando as métricas. Mas tu vai esperando, tu tem que ter essa paciência. Né? Como eu disse, vocês investem tempo, às vezes, vocês investem tempo e paciência em coisa que vai te trazer um título frio para dentro de um currículo que não vai te garantir ali continuar a exercer a tua atividade profissional e ninguém te dispensar, que foi, como eu falei para vocês, isso daí também foi uma coisa crucial para mim, porque como eu não tinha esse networking, eu sabia que as oportunidades não seriam lá tão diferentes do normal. E no normal não era uma oportunidade que eu estava afim de ingressar. Então eu tinha que saber fazer esse plano aí. E tu tem cada vez mais, a gente falou isso na outra live, cada vez mais isso se torna absurdamente necessário. Porque vai diminuir os espaços no escritório. Os escritórios, se eles vão continuar crescendo, vão, mas não na mesma proporção que se expulsa juristas para o mercado. E com a tecnologia, cada vez a participação dele vai se tornando menor. Eu ainda vai precisar porque precisa da carteira. Ok, mas vai precisar em vez de 5. Porque a gente tem aí tecnologia para substituir. E aí vai ficar esse corrigindo. Tá vendo? Isso vai acontecer. Já acontece. Não é que vai não, já acontece, é óbvio. Eu não tô fazendo previsão do futuro não. É só tu olhar, né, ao teu redor. É como eu te falei, é negócio. Tem que olhar para os empreendimentos, ver como eles estão fazendo e começar a construir o teu. E vocês têm absurda competência em relação a isso. Quando dizem que não tem, assiste a live de ontem, né, das 7 da noite, que a gente explicou sobre isso. Por que tu acha que tu não tem competência para advogar e isso não é verdade? Tu já pode fazer. Faz numa estrutura menor. Porque quando tu errar, se tu errar na estrutura menor, o impacto disso é pequeno. O que vai fazer o teu escritório ser estável profissionalmente e financeiramente
vai ser a continuidade, é até óbvio. É até óbvio. Tá? Falando assim, claro, sim. Como é que eu vou fazer isso? Cumprindo essas etapas, estudando essas etapas. Te programando. E quais são as primeiras 3 etapas que vocês têm que guardar aí na cabeça de vocês e colocar no bolso? Vou ter um celular, vou ter um computador. Tá? Até se não tivesse computador, dá para fazer o primeiro processo, mas essa é a regra geral. Vocês vão ter o celular, vão ter o computador e vão ter que definir um local de atendimento. Define o teu local de atendimento, não é para todo dia, não é para quando o cliente falar, eu quero atendimento agora. Tu vai fazer o quê? Olha, aqui, não sei na cidade de vocês, mas vocês têm a casa do advogado. É uma estrutura que é bem melhor, por exemplo, que a nossa estrutura. Só que pra gente era confortável porque a gente já estava aqui e a gente sabia que o cara, quando chegasse aqui, ia assinar o contrato de procuração de honorários. Porque a gente já tinha feito o plano e a gente sabia que ia fazer isso. Que ele não ia deixar de assinar porque o escritório ainda não estava na sua estrutura final. Porque não tinha uma estrutura arquitetônica bonita. Ele quer resolver o problema dele. Outra característica óbvia dos nossos clientes, eles são emergentes. Por que eles são emergentes? Porque parte deles está sem receber salário, foi mandado embora e não tem nada. Ficou um tempo sem receber salário, ou seja, o cara está aperreado. Se tu der uma resposta que tu vai resolver a vida dele, ele não vai ficar olhando, mas a parede dele não está bem pintada. Mas ele não está de teto. Ele não vai. Ele vai querer que tu represente ele o mais rápido possível. E aí, aí isso vai favorecer, por exemplo, um acordo, caso seja justo, porque tu vai dar os parâmetros para ele, vai encerrar o processo e ganhar dinheiro. Agora eu vou começar a investir devagar, no mínimo que eu preciso para aumentar o conforto do meu trabalho. Olha, é bom ter uma impressora. Eu tinha uma impressora, foi isso que eu fiz lá no início. Eu estava contando para vocês e pausei, mas eu comprei impressora, porque eu podia fazer todas as etapas de novo. Aí quando a pessoa vai no meu atendimento, já está lá a impressora, já está... Isso aí que vocês viram, né? A imagem que eu mostrei, tinha lá a impressora. Pronto, impressora, cadeira para o cara sentar. Já atingi ele pelo celular. Pronto, computador para fazer a ação. Bora, audiência. Audiência virtual ainda. Aí o cara vai lá no escritório. Pronto, acabou. É isso. Precisa de toda aquela imagem, todo esse estereótipo ser construído para tu poder sustentar a tua atividade? Não. Depois, tu vai te adaptando aos confortos e ao que tu quer. Mas eu gosto de me vestir bem, me vestir assim, me vestir dessa forma. Então faça isso, mas faça com o dinheiro do teu trabalho. Não dispendiando antes, gastando antes. Olha, o Salomão estava me contando aqui, eu nem sabia. Que a nossa placa nova, vou mostrar como está o escritório lá de novo para vocês. Olha como é que era. Esse aqui, essa sala aqui, ó. Vocês estão vendo? Ela tá assim agora. Espera aí. Deixa eu ver o atrativo. Ela tá assim. Deixa eu ver. Assim. Olha o ar-condicionado aqui. Antes a gente usava ventilador. Esse aqui é atendimento. Cabe 2 atendimentos aqui. E na parede aqui do lado preto é a sala de reunião. Só que eu tô sem essa foto lá. Aí bora lá. O Salomão me disse que essa placa aí que tá na parede. Isso é engraçado. Não é pra aparecer não, pessoal. Mas ele disse que essa placa foi 1.600. Por que ele pode fazer isso agora? Porque, como eu disse, ele já sabe o valor do nosso empreendimento. E ele não vem me pedir dinheiro. Entendeu? Aí ele pode fazer. Porque ele está gerindo o dinheiro que a atividade está entregando pra gente e ele está indo para lá. Agora tu vai, no início, tu tá começando. Aí tu vai e investe numa placa dessa aí. Num cartão de não sei o que. Umas roupas. Enfim, faz algumas coisas assim. Acreditando que é o diferencial e não é. Não é. É o escritório que tem que pagar. Isso é óbvio. E é por isso que eu fico por aqui quando eu vejo o advogado fazendo comparações absurdas e impulsionando gente a realizar gastos iniciais que vão se tornar despesas que ele vai ter que suprir lá na frente. E ele aí já pensou, tu chegar lá na frente tem que ficar pagando isso, pagando isso, pagando isso, pagando isso. Quando na verdade tu poderia ter ido de uma forma mais confortável, deixa as coisas se pagarem. Elas têm que se pagar. A tua vida, pessoal, vai ter que se pagar também. Vai ter que colocar lá e vai fazer as métricas de quantidade de cliente, de organização, de valor a receber. Por isso que é importante ter um ticket de meta. Ter um ticket mínimo de meta que a gente colocou aí para vocês de 3 mil. Porque aí esse ticket vai, com a quantidade de clientes que tu vai colocando, tu vai construindo ali, solidificando a tua atividade e vai poder sustentar novos saltos e novas estruturas. Por que é bom ter um local de atendimento? Porque isso me dá conforto para variar a minha agenda. Mas se tu não tiver, escolhe uma casa do advogado, escolhe algum lugar que tu te sinta confortável para atender e que teu cliente fique confortável ali contigo
tá? Escolhe esse lugar para atender e coloca, não é para colocar todo dia, bota na tua rotina aí, vou atender na terça e na quinta. Quando falarem contigo, isso é outro mito. Ah, eu tenho que responder 24 horas na hora, eu tenho que fazer carinho no ego do meu cliente. Não precisa disso. Tu vai dizer, eu tenho a resposta, o caminho é esse. Você quer, a gente marca terça-feira. Tu já reservou na tua agenda aí os dias que tu vai atender. Vou atender na terça-feira. Vou atender na quinta-feira. Ah, mas eu só quero quarta. Não, aí ó, tudo é uma estratégia, porque se não cabe na rotina, tu não vai conseguir sustentar. Por isso que a rotina é importante. Só que, claro, ela não é fixa, não mexe nunca mais. Senão tu já desistiu. Mas tu vai alterando e tu tem que perceber que ela tem que encaixar. Porque se ela não encaixar, por exemplo, quando a gente vai fazer o evento, o estágio trabalhista lá em outubro, que a gente vai fazer, né? Quando a gente fala sobre rotina, e no curso também do estágio trabalhista, a gente não coloca sábado e domingo de trabalho, né? Tem período de estudo, porque tu não pode parar de estudar. E estudar conta, né? Tem período que tu vai ter dia que tu vai ter que estudar, dia que tu vai fazer X, Y, Z. Por quê? Porque se eu tirar isso da métrica, eu vou estar podendo me prejudicar. E se eu colocar como se não fosse obrigatório, eu vou somar, colocar isso para o sábado e para o domingo. Quem é que vai aguentar manter um escritório trabalhando todo sábado e domingo? Não tem como. Não tem como. Tu pode até trabalhar mais durante o tempo, mas tendo a perspectiva que o teu plano é porque tu está cumprindo etapas que elas vão ser reaproveitáveis. Então, eu trabalhei mais aqui, mas porque essa etapa, amanhã eu já não vou ter que fazer ela integralmente. Ela vai virar um pedacinho, porque já está tudo pronto. Tá entendendo? Então, basicamente, vocês precisam aprender primeiro a fazer dinheiro antes de sair investindo que nem doido. E se tu não tem dinheiro, não te preocupa, porque aí tu vai estudar para quê? Para construir o projeto e aí tu pensa numa parceria em relação a isso, tá? Dividindo as competências de forma muito clara. Gente, como eu falei para vocês, tem coisa que o Salomão faz e eu não sei. E tem coisa que eu faço e ele não sabe. Por quê? Porque se for para ele saber tudo que eu sei, se for para saber tudo que ele sabe, para que eu vou? Para que a gente vai se unir em relação aos atos? A gente pode conversar sobre situações singulares, a gente tem um apoio ali, mas não, a gente vai falar aqui sobre um tema sobre sociedade, né? Mas eu não posso, eu tenho que confiar nele, e ele tem que confiar em mim, ponto final. Vitor Hugo a mesma coisa, né? Então, nós três temos atos, né, que tá ali, Areiro Paz de Guimarães, pois é, o Vitor Hugo que eu falei é o Areiro, tá? E o que acontece? Tem coisas que eles fazem e eu não sei. Eu simplesmente não sei. Pô, e tem que ser assim. Tem que ter a divisão de competências de forma muito clara. Porque se for os dois para fazer o dinheiro, os dois para fazer a inicial, os dois para fazer tudo, tu tá perdendo tempo, tu perdeu a chance de acelerar, tá? Então, basicamente, eu preciso que isso entre na cabeça de vocês, porque as pessoas, de novo, vão entrar nesse efeito bicicletário de querer dar opinião de coisas que são acessórias, e coisas acessórias são para depois. Primeiro tu faz o mais importante, depois tu vai acrescentando os acessórios e deixa o escritório pagar vocês. Se ele ainda não está fazendo isso, vocês têm que estruturar primeiro para ele começar a fazer. E não investir, olha só, eu construí uma logística, Lindman, e essa logística ainda não está pagando o que deve pagar. Aí o que tu pensa? Eu tenho que gastar mais. Não. As proporções elas vão seguir. Eu tenho que melhorar a minha logística para aumentar o pagamento. Tá? Melhorar. Aí se tiver um custo, avalie se esse custo realmente é necessário. Olha só uma coisa pequena, como é pequeno, a gente perde tempo com coisas acessórias. Café. Todos os lugares que eu já fui, assim eu falava, tá bem estruturado, bem atendido, tem um café aqui. Eu não lembro de a gente conseguir construir uma logística desse café, cara. Aí agora tem, né, porque o Salomão é mais organizado, aí ele coloca ali, mas nunca foi uma coisa que eu pude dar para o meu cliente. É diferencial? Não, mas os advogados vão parar para ficar pensando nesse negócio desse café, rapaz. E vão bater a cabeça com o negócio do café. O meu cliente, ele sentou ali, eu quero que ele vá embora o quanto antes, porque eu quero que ele seja atendido o mais rápido possível, que ele não sinta nenhum desconforto. Aí, tipo, porque advogado, eu não quero ficar discutindo, se fosse eu não queria ficar horas e horas. Quanto mais rápido eu puder traduzir para ele, melhor. É isso, bebe a minha água, fui ali para aquilo, não fui ali para tomar café, fui para resolver um problema. É bom? Mas é acessório, não vai ficar discutindo essas paradas, tá? Aí tu vai acrescentando devagar depois, conforme o teu perfil, conforme
o que tu quer, vai colocando as tuas características no negócio. Mas inicialmente trabalha com o que é essencial e espera ele dar o retorno primeiro. Ah, não deu, aí vou inventar coisa acessória assim. Não faz isso. Não faz isso, tá? Primeiro, por isso que eu disse, primeiro aprende ali a resolver o problema. Cartãozinho, para com isso. Para com isso, tá? Um abraço aí, Felipe Bueno, Felipe Cordovil, Marcos Paulo. Gente, é isso. Vocês têm alguma pergunta? Eu acho que não quero encher a cabeça de vocês, né? Existem coisas que você tem que aprofundar e o principal, o essencial desse conteúdo de hoje era mostrar que além do investimento de tempo, que foi a primeira live que a gente falou sobre perceber investimento de tempo e retorno, você tem que também pensar em investimento de valor. Quanto de dinheiro eu tenho para investir? Se não tem, constrói um plano, porque tu vai achar alguém que quer iniciar, que vai te dar a oportunidade de ter um local para atender, né? Aí atende 1 ou 2 dias. Depois tu vai ter o teu local, porque o teu escritório já vai ter renda para fazer isso, para se colocar no mercado, vai ter renda aí, vai acumular, como a gente falou da reserva de emergência. A reserva de emergência, tu vai acumular ali para poder garantir que se alguma coisa der errado, tu vai continuar pagando, cumprindo com as tuas contas e podendo ir atrás de brigar por mais clientes. Aí por que a questão do escritório próprio, esse local para tu vai ter que tu vai alugar depois e etc. E vai alugar barato, não vai alugar lugar mais caro da tua cidade, entendeu? Ah, vou alugar lugar mais caro. Não é esse o diferencial, porque o teu cliente vai aonde tu estiver. Porque ele precisa, se tu atendeu ele ali pelo site, ele vai. Então, por que eu vou fazer isso? Para aumentar o meu conforto e a minha produtividade. Aí eu vou poder variar a agenda mais vezes, mas no início não faz isso. Não faz isso. Não sai, mas eu não vou poder jogar o meu cliente de terça para segunda. E eu posso perder ele. Vou te dizer que pode. É raro. Mas pode acontecer. Só que tu não tem que levar isso pro teu coração, porque lembra, tu está construindo agora o teu negócio. Ou tu está construindo uma nova área. Se já tem escritório melhor, vai ser mais fácil. Mas tu está construindo uma nova área. Não vai com 100% ao pote. Porque aí tu vai ter o cliente que vai aceitar e ser atendido. Aí quando tu receber, e vai receber, aí tu vai e começa a guardar até estruturar e poder ter esse dinamismo e não perder mais esse. Vai aumentando a oportunidade, mas essa oportunidade é gradativa. Quando tu está fazendo de pouco em pouco, tu vai conseguindo esse retorno. Parem de ficar gastando aí. Se tu for fazer a soma, é cartão. Olha, se a pessoa paga uma placa dessa, eu tô aqui pensando se Salomão paga. Brincadeira. Isso foi ele e o Torugo que resolveram, eu nem vi, né? Ele e o Vitor Hugo. Meu outro sócio, que o apelido dele é Torugo. Então o que acontece? Vai investir certo. Não vai entrar nessa pilha aí do que estão falando sobre terno, sobre carro. Até isso. Até carro. Eu já ouvi. Aí eu fiquei assim, mas o que tem a ver o carro do cara em relação aos clientes que ele vai atingir? Porque se eu ver um advogado... Vocês já escutaram uma história similar? Assim, não sei. Se eu ver um advogado passando no carro e o outro passando andando, passando de ônibus. É assim que tu decide advogado, é? Não dá. Olha, o Salomão disse que essa placa foi a mais barata. Então, ele avaliou, né? Eu avaliei, não sei nada disso. Mas, enfim, esse é o ponto. Aí tu ia gastar isso, 1.600, mais um carro e mais não sei, terno, pela oportunidade de um cara te ver na rua e te comparar com o outro e entrar. Não vai acontecer isso. Isso não acontece. Não é assim que se escolhe advogado. Não é assim que o teu cliente faz. O nosso cliente, por exemplo, ele vai lá e pesquisa advogado em tal lugar. Aí ele vai ver lá, eu vou clicar aqui, a gente vai dar o jeito de estar lá em cima. Ele vai olhar o Instagram, vai avaliar, ele vai ver uma pergunta, ele vai ver uma postagem, ele vai avaliar dali, vai querer saber mais, fala, olha, eu estou nessa condição, e aí? E todas essas situações aí são o que vai atrair o cliente. Agora o cara quer me botar o marketing dele aonde o teu escritório está. Não, se o teu escritório não estiver ali, aí fica ruim pro teu cliente. Ele vai lá, rapaz. Quantas vezes tu já teve que ir? Quantas vezes tu aí já foi no médico? Aonde foi que ele... Não importa onde ele está, tu vai lá. Em quantos lugares tu já teve que ir? Vou ter que comprar tal coisa. Onde é que é? Ixi, é longe. Não é bom lugar, não. Mas eu vou ter que ir, eu quero, eu preciso. E é isso que vai fazer. O teu cliente, ele vai precisar de ti. Quando ele descobrir que ele precisa de ti, ele vai te encontrar. E quando ele te encontrar, ele vai onde tu estiver. Tá? E ele não vai te... Essas histórias assim são bizarras. São sofismos, são coisas que eu não consigo, assim, veio esse mito aí, mas
não, não, não gosto nem de aprofundar em relação a isso. Mas eu precisava que vocês tivessem essa noção, tá? Assistam as lives, 2 horas da tarde estamos aqui de novo, 7 horas da noite, até chegar a semana aí do estágio trabalhista, que a gente vai, enfim, é um compilado de explosão mental, nos dias 3, 5 e 7 de outubro. Para se inscrever é muito fácil, tá, pessoal? Só no link da bio aí, entra lá no link da bio, te inscreve e participa dessas séries de aulas que a gente está fazendo como aquecimento. Né? O evento é 100% online, é 100% gratuito, e essas séries de lives aqui que a gente está fazendo é para que vocês possam chegar lá e absorver o máximo de conhecimento possível. Né? Pega muita coisa aqui que vai dar o gancho para vocês absorverem o máximo possível. Então, um abraço, bom dia para vocês, tenham um bom dia. Vocês já estudaram hoje, olha que legal, isso é muito bom. Então já teve um estudo aí, já dá uma diferenciada, já dá uma nova perspectiva para não cair em armadilha e começar o teu ciclo logo, tá? Da onde tu estiver. Eu dei o exemplo, mas não finalizei em relação àquele cara que atendeu no bar. Não façam isso, tá? Eu não estou falando para vocês fazerem isso. Dá para entregar conforto para vocês. Não vai ficar também mão de vaca quando tu ficar recebendo teu dinheiro, não. Tem que investir ali no teu conforto. Mas primeiro tem que fazer dar certo. E aí cabe essas coisas. O importante é ganhar. A gente não vai ficar julgando aqui. É te sustentar. Tu tá sustentando? Então é isso mesmo. Tá entregando? Tá entregando. A gente está falando de justiça. A justiça não pode ser um estereótipo. Isso é uma coisa que mexe muito comigo. Não pode ser um estereótipo. Não pode ser a forma da fala. Tu fala de uma forma formal. Justiça, tem que falar assim. Não. Porque a justiça é um negócio de todo dia, de toda hora, daqui ao nosso entorno. Tá? Então, basicamente, é isso. Um grande abraço, bom dia. Espero que tenha agregado bastante. Assiste de novo se precisar. Assiste as outras lives que tu perdeu. Acrescenta isso nessas tuas 2 semanas aí de bateria de aulas que a gente está aquecendo por evento, porque com certeza vai te ajudar muito a não cair em armadilhas e acelerar teu processo de autonomia profissional e financeira. Tá bom? Um grande abraço. Não consegui ir embora. Tô gostando de ficar aqui. Beijo. Mandem perguntas aí se precisar. Não deu para mandar aqui. Pensou depois na pergunta? Manda aí. Aparece na próxima live e manda. Beijo.